Dando continuidade ao nosso curso, vamos observar a visão de fabricantes que criamos na última videoaula e vamos continuar os ajustes para finalizar essa página, tá? Inicialmente vamos traduzir aqui os comandos que são colocados por padrão. Criar categoria, criar fabricante, editar, detalhes e excluir. Bem, então finalizamos a construção aqui da visualização da primeira página, da página que lista os fabricantes, e ao executar a primeira vez essa página, ela vai fazer acesso ao controlador de fabricante. O controlador de fabricante, por sua vez, vai acessar o contexto. Vou acessar aqui o contexto para pegar a lista de fabricantes. O contexto vai ter acesso à string de conexão, que se conecta com o servidor do banco de dados, né? Ao tentar acessar a primeira vez, ele vai identificar que o banco de dados não existe e vai criar esse banco de dados e criar também dentro do banco de dados essas duas tabelas, a tabela de fabricantes e a tabela de categorias. Então, desses objetos DB7, eles serão criados dentro do banco de dados. Então, essa classe contexto, ela faz essa funcionalidade inicial de criar o banco de dados, tá? Quando você executa a primeira vez, a página ela demora um pouco mais a entrar, exatamente porque ele, nesse processo de primeiro acesso, ele faz o procedimento de criação do banco de dados, caso ele não exista, né? Se houver algum erro de conexão, ele vai aparecer nesse primeiro acesso, tá? Às vezes a senha não, o usuário não colocou a senha corretamente no arquivo de configuração, né? Ou não colocou o nome do servidor corretamente, então vai dar um erro de conexão. Caso tiver ocorrido algum erro de conexão, então tem que observar a string de conexão, tá? A string de conexão que foi utilizada aqui no web.config, tá? Para saber se está conectando corretamente no servidor. No nosso caso aqui deu certo a primeira execução, então significa que o banco de dados foi criado. Vou acessar aqui o SQL Server para observar aqui, né, meu servidor aqui eu já tenho acessado, ele não tinha o banco de dados do exemplo. Eu vou atualizar aqui, tá? E apareceu agora o banco de dados ASP.NET MVC5, né, que foi o nome que colocamos aqui na string de conexão, tá? Então esse nome aqui é o nome do banco de dados, tá? Que foi criado aqui. Dentro do banco de dados, eu vou ter as tabelas de categoria e fabricante. Tabelas de categoria de fabricante estão declaradas aqui no meu contexto, tá? Categorias e fabricantes. Então todos esses elementos aqui do tipo DB7, eles estão associados ao banco de dados diretamente, né, e são criadas tabelas para manter essas informações, né? Então tenho aqui meu banco de dados, conforme está sendo mostrado aqui no slide, tá? Eu posso acessar o banco de dados aqui direto pelo gerenciador do SQL Server, ou posso acessar pelo Visual Studio, tá? Então o Visual Studio também tem uma ferramenta, vou dar uma parada aqui na execução, né, do site. O SQL Server ele tem uma área, né, de você gerenciar o acesso ao servidor, tá? Então ele tem aqui essa aba aqui de gerenciamento de servidor, e aí você consegue conectar no seu servidor de banco de dados, tá?
conexões de dados aqui. Você clica com o botão direito, escolhe adicionar conexão e adicionar conexão. Escolhe SQL Server. Ele vai pedir o nome do servidor, o nome do computador. Express, autenticação Windows, digitar o nome do banco de dados, ASP.NET MVC 5, tinha faltado, testar a conexão, ok, ele criou aqui a conexão ao nosso banco de dados e agora sim mostra a tabela de categorias e fabricantes. Então essa aba aqui me permite que eu visualize a estrutura do meu banco de dados. Bem, com isso eu posso colocar alguns valores iniciais, né, de fabricante, tá? Muito bem, uma vez conectado aqui no banco de dados, eu posso entrar aqui na minha tabela de fabricantes, clicar com o botão direito e entrar nessa opção aqui, mostrar dados da tabela. Ela vai me trazer aqui os dados que tem atualmente na tabela e eu posso inserir dados de alguns fabricantes aqui. Estou percebendo que não tem nenhuma informação de fabricante e eu posso inserir aqui um fabricante. Coloquei aqui 2 fabricantes, tá? De forma que quando eu executar minha interface web, vai aparecer esses 2 fabricantes que foram cadastrados na interface. Então, que ele agora apresenta, né? Ele pegou do banco de dados e apresentou de forma similar ao que foi feito no capítulo 1, só que com a lista, né? Então aqui eu consigo pegar as informações do banco de dados e apresentar na interface web. Muito bem, vamos dar continuidade, implementando agora todo o CRUD, né? Essa página inicial, conforme nós trabalhamos no capítulo anterior, ela dá acesso a todos os comandos do CRUD, criar, editar, excluir e visualizar. São as 4 operações do CRUD e para isso nós temos que implementar todas essas funcionalidades no controlador. Tá? Então vamos dar uma parada aqui na execução e vamos agora programar o nosso controlador de fabricantes. Então para fazer o método de create, nós já vimos que precisamos incluir 2 métodos, tá? 2 métodos de create, um método que ficará associado ao HTTP GET e outro que ficará associado ao HTTP POST. Os 2 métodos têm o mesmo nome, que é create. E o primeiro método, que é o GET, ele retorna a visualização de a página que vai permitir você digitar e criar um novo fabricante. E o HTTP POST vai pegar, né, vai ser o método que será chamado por essa tela, por essa interface aqui do GET e vai salvar no banco de dados o objeto que foi criado aqui que foi digitado, digamos assim, no view, né, na interface associada do create. Tá? Então ele vai receber aqui o método do post, ele recebe da visão, né, um objeto de fabricante e vai adicionar esse fabricante na tabela. Né? Então ele pega esse objeto de fabricante aqui, acessa o contexto
acessa a tabela fabricantes, acessa o método add, que adiciona o fabricante. Tá? Então esse método aqui adiciona o fabricante nesse objeto que gerencia a tabela fabricantes. E esse método aqui, save change, salva efetivamente no banco de dados a alteração realizada nesse comando aqui. Tá? Então vamos implementar aqui esses dois métodos no nosso controlador de fabricante. Tá? Então criei aqui o método get do action create e o método post do action create. Né? Esse método get chama uma visualização que nós teremos que criar agora. Então temos que criar um view. Né? Implementamos aqui os dois métodos e vamos criar a visão de create para o domínio fabricante. Tá? Então acessamos aqui o action result aqui de create, botão direito, adicionar exibição. Vamos adicionar a exibição do tipo create, o modelo, a classe de modelo é fabricante e a classe de contexto é a f-context. Eu vou adicionar a visão, vai criar uma visão de fabricante. Pronto, criou a visão de fabricante, tá? Criou o create.cshtml, tá? Essas tags aqui nós já comentamos no capítulo 1, não vamos repetir, tá? Tem aqui fabricante, vamos fazer aquela tradução dos elementos que são apresentados aqui. Fabricante, criar fabricante aqui. Criar fabricante. E acho que é só isso. Retornar a lista. Pronto. O retornar a lista chamou o Action Link Index. Tá? E aqui eu tenho um rótulo com o nome do nome do fabricante e uma caixa de edição que será colocada para você digitar o nome do fabricante. Tá. Vamos executar para visualizar a interface, partindo aqui do index. Reportando aqui algum erro sim. O controlador fabricante nós não incluímos aqui para ele acessar o modelo, né? O modelo de fabricante. Então temos que acessar aqui os modelos dentro do controlador para poder ele ter acesso à classe, a definição da classe fabricante. Ele vai abrir a interface de índice. Entrou em categoria. Eu não coloquei aqui para ele entrar em fabricante. Agora sim ele está entrando na página de fabricante. A parte de categoria nós configuramos no capítulo 1, que seria o controlador padrão. Quando você executa a partir de uma página que não é uma página de apresentação, ele vai apresentar o outro controlador, né? O controlador de categoria, que foi o que ele fez. E a gente queria ver o de fabricante, tem que ir lá para a página de fabricante para executar. Tá, então, criar fabricante, tá? Ele apresenta aqui a categoria, a interface, né, de criar fabricante. Como nós já implementamos o método
o método de post, né, do comando create, então nós podemos testar aqui um, um fabricante. Colocar mais um fabricante. Vou colocar aqui MD e criar fabricante. Então ele agora tem 3 fabricantes, tá? Tem 3 fabricantes no banco de dados. Tá? Se eu dar uma parada aqui e acessar o meu banco de dados, vim aqui e mostrar os dados lá da tabela, eu percebo que eu consegui, lá pela interface da minha página, inserir uma informação aqui dentro do banco de dados. Tá? Então vamos seguir aqui. Na sequência, nós finalizamos aqui o método de create, né? Ele já está funcional. Né? Vamos agora para o método de edição. Tá? Então, para fazer a edição do nome do fabricante, nós temos que criar 2 métodos também, o método de get e o método de post, tá? De fabricante. Do método edit, né? do action edit. Então tem que fazer o edit get e o edit post. Tá? Tem algumas funcionalidades a mais que, em relação ao capítulo 1, que estão sendo colocadas, né? Aqui nesse controlador. No método edit get, ele vai chamar a classe http status code result para retornar uma página padrão com informação de erro, informando que houve uma requisição errada caso você informe um ID inválido. Né? Então, existe essa validação aqui, que está verificando o ID que foi passado aqui na edição. Se ele for nulo, ele vai gerar vai chamar esse método aqui que gera uma classe de erro padrão, né? E vai informar uma requisição inválida, bad request. Caso você passe um número válido, um número não nulo, né? Ele vai acessar o contexto, tá? Acessar a tabela fabricante, localizar aquele ID e vai procurar o ID, né? Procurar o fabricante do ID informado. Se ele não encontrar o fabricante, tá? O fabricante for nulo, né? Se você passou um ID que não existe fabricante, esse fabricante vai retornar nulo e ele vai gerar também uma mensagem, uma página de erro HTTP not found. Então, outra programação nova que está sendo introduzida aqui nesse método de edição. Tá? Então, se você informou um número nulo, ele vai sair com essa mensagem de erro. Se você informou um número inválido, ele sai com essa mensagem de erro. E se você informou um número válido, ele aí sim encontrou um fabricante e vai chamar a página de visualização de fabricante. Tá? A página de visualização de fabricante vai apresentar a interface para você editar o nome do fabricante e vai chamar o método edit post quando você confirmar a gravação da edição. Tá? Então, esse método aqui, que é o edit post, vai receber o objeto alterado, tá? Vai verificar se o objeto é válido, tá? Vai informar no status desse objeto que ele foi alterado, tá? Vai informar no objeto localizado no contexto que ele foi alterado, tá? Então na realidade aqui ele está acessando o contexto, está acessando o objeto, então ele localiza o objeto dentro do fabricante e aqui no Save Changes ele salva a alteração realizada. Após salvar a alteração realizada, ele redireciona a tela, redireciona o navegador para o método index do mesmo controlador, né? Do controlador do fabricante. Então você visualiza o
novamente, você visualiza a edição que foi realizada aqui e salva. Tá? Então vamos colocar esses dois métodos lá no nosso controlador. Controlador de fabricante. Vamos fazer agora a operação de adição. Incluir aí o método edit, get e agora o edit post. Tem que fazer a importação das units utilizadas. Tá, ele inseriu aqui o using necessário para acessar o HTTP status code. Aliás, ele inseriu aqui, né? Pronto. Aqui, agora sim, ele inseriu aqui em cima a Unity para acessar o Entity State. Tá? Então, com isso aqui, nosso controlador está funcional. Tá? Está fazendo a edição, o método get, e a edição, o método post. Temos que fazer agora a criação da visualização, né, da visão associada ao método edit do fabricante. Então vamos fazer aqui uma visualização do método edit. No caso do edit get, vamos adicionar uma exibição. Né, vamos pegar o modelo de edição. Vamos pegar o modelo aqui fabricante, a classe fabricante, a classe de contexto é a fcontext. Vamos criar a exibição de edição. Tá? Vamos criar a exibição de edição, fazer a tradução de algum termo em inglês que tenha. Deixa eu ver aqui. Retorna a lista. Retorna a lista. Aqui ele já colocou o ID automático. Ele teve que fazer manualmente lá no capítulo 1. Ok. Então temos a visualização de edição, edit aqui, criada. E vamos executar o index para ter acesso à função de edição. Está chamando lá a nosso index de fabricante. Vamos editar aqui. Faltou traduzir aqui o botão salvar. Tá? Vamos salvar. Ok. Fez a edição. Tá? Vou finalizar aqui. Vamos só corrigir aquela questão do botão. Tá aqui. Salvar a edição. Salvar a edição. E vamos conferir lá no banco de dados se aquela alteração foi gravada no banco de dados. Está gravado aqui, ó, a edição que nós fizemos, o nome do fabricante. Então já está funcionando a contento aqui o nosso comando de edição. Tá? Seguindo, vamos fazer o método details e o método delete. Tá? Vamos dar uma pausa nessa videoaula e na próxima videoaula nós implementamos esses dois últimos métodos do nosso CRUD.